Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos no seu dia, que você tenha um dia abençoado, você e toda a sua família, que o Senhor te livre e também te proteja de todo mal. Hoje estaremos fechando o livro de Juízes, estaremos fazendo a leitura do capítulo 21, que vai do versículo 1 até o versículo 25, e assim a gente finaliza aqui a história dos livros de Juízes, e amanhã a pastora Maria vai estar iniciando o livro de Ruth. Capítulo 21, verso 1 está escrito assim: Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: Nenhum de nós dará sua filha por mulheres aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: Quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento ao Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subisse ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao arraial à congregação, porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide a fio de espada e feri os moradores de Jabes Gileade, e as mulheres e aos meninos. Mas isto é o que haveis de fazer a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam-se entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens que não conheceram o homem, deitando-se com o varão, e as trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimon, e lhes proclamou paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vidas das mulheres que Jabes Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram aos anciãos do ajuntamento: que faremos acerca das mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? E disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Mas nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito é aquele que der por mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, na banda do nascimento do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, para
o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo das filhas de Siló, a dança em ranchos. Saí de vós das vinhas, e arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigiar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tendes compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes deste vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim fizeram assim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram os dos ranchos que dançavam, e foram e voltaram para a sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram, então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração. Saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós estamos vendo o problema, um problema sério do que é uma nação, do que é um povo não ter uma liderança firme. O período dos juízes foi um dos períodos, digamos, mais sombrios e problemáticos, porque infelizmente a inconstância, do povo e a inconstância de líderes que eram colocados como juízes para serem até cabeças do povo. Então, quando o juiz era bom, era reto diante de Deus, era justo, o povo era abençoado. Quando o juiz era ruim, era totalmente fora da posição, e aí naturalmente o povo então pagava as consequências. Conforme a pastora Maria leu no capítulo 20, onde houve ali o problema entre os povo de Gileade e os benjamitas, então das 11 tribos se rebelou uma tribo, que era a tribo de Benjamim, mas eles chegaram a um consenso, e às vezes, para você viver bem, para você viver melhor, para você ter uma vida abençoada, muitas vezes a gente precisa passar por cima do nosso orgulho, a gente precisa passar por cima do nosso nariz empinado, porque não tem nada mais edificante do que um conserto. Então, quando alguém erra, quando alguém falha, quando alguém comete alguma coisa errada, e chega para esta pessoa e pede desculpas, fala: olha, eu errei, eu pequei, eu fiz o que era errado, ou eu fiz o que era injusto. É uma atitude tão nobre, Muitas pessoas falam: eu nunca vou me rebaixar para fulano ou para cicrano. Mas quem toma essa ação, tem esse princípio, esse entendimento de que você não está sendo menor, não está se humilhando perante a pessoa, você só está sendo alguém que é sensato e correto e gosta das coisas certas. Se eu errei, eu sou homem para chegar e falar: olha, eu errei, me desculpa. Às vezes a pessoa não percebe na hora, vem perceber depois. Então, quando há um conserto, quando alguém se arrepende dos seus atos ou das suas ações que tomou e se retrata com a pessoa, com as pessoas, isso é muito edificante, porque virão depois gerações. Essas gerações não precisam dali em diante crescerem inimigas, terem inimizade, serem ríspidos. Acho que todo mundo que vive uma condição social, que tem contato com pessoas, porque a própria palavra ensina, o que depender de nós, viva em paz para com todos. Então, quando você
tem essa condição, tem esse entendimento de que viver bem com as outras pessoas é necessário, às vezes, você, né, saber lidar, saber falar, não falar aquilo que vem na tua cabeça de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque às vezes as palavras magoam e às vezes as pessoas acabam se distanciando, se retraindo muitas vezes da pessoa e a pessoa nem sabe por quê. Porque às vezes ela trouxe uma palavra dura, uma palavra mal colocada. Então isso também a Bíblia nos orienta, né? Para a gente escutar mais e falar um pouco menos, para a gente ter entendimento de usar as palavras certas, tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com distinção, tratar as pessoas com honestidade. Nós cumprindo esse ato, nós vamos não só viver bem, mas nós também faremos com que as pessoas que estão ao nosso redor possam desfrutar, possam viver uma vida transformadora, em que, através do bom testemunho, da boa convivência, todos terão ali um prazer de viver junto e viver, né, uma vida futura abençoada, próspera e tudo o que ela tem para oferecer. E assim finaliza esse livro, né, dos Juízes, né, na qual eles terminam ali essa fase, esse período em que cada um foi para sua casa, e houve ali paz, e houve ali, né, o respeito mútuo de tentar viver bem, porque às vezes o viver bem depende, né, de você ter um bom relacionamento com seu vizinho da frente, seu vizinho do lado, com seu vizinho da esquerda, da direita, seu vizinho de trás, né? Viver bem, às vezes, na medida do possível. Se depender de você, viva bem. Agora, se depende das outras pessoas, aí fica mais difícil. Mas aquele que tem a palavra de Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe como se portar, ele sabe como falar, ele sabe como fazer as coisas, né? Não é sendo alguém ríspido, ou não é sendo alguém bruto com as pessoas que ele vai conseguir algo, mas quem tem o Espírito Santo de Deus sabe diferenciar as coisas e tentar viver em harmonia e em paz com todos. Então, viva em paz, viva em harmonia, que Deus sempre estará te abençoando, te recompensando e te honrando. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Lembrando a você que hoje, às 19 horas, nós temos ali o nosso culto, a grande celebração da família, o nosso culto da família, momento de louvor, momento de adoração, a palavra de Deus será ministrada e eu tenho certeza que você será edificado, restaurado, fortalecido através da palavra de Deus. Então vem estar conosco hoje às 19 horas na Avenida Felicidade Vilela, número 127. Estaremos dando início ao nosso culto. Se você não está aqui na nossa cidade, você pode assistir pelo Instagram, no @IAPSDJ, pelo YouTube, na página da IAP Sol da Justiça e pelo Facebook da pastora Maria Paiva, ou também pelo Facebook da IAP Sol da Justiça. Tá bom? Que Deus abençoe seu dia, até a próxima oportunidade, assim Deus nos permitindo. Fiquem todos na paz do Senhor.